Vamos começar falando sobre eleições na Venezuela? Bora lá. Entre aspas, eleições na Venezuela. Nada mal, mas bem mal, né? Nicolás Maduro, ditador ou presidente da Venezuela, solicitou um telefonema com o presidente Lula em meio a controvérsias eleitorais. Maduro, declarado vencedor com 51,2% dos votos, enfrenta desafios da oposição que alega uma vitória de 70%. Em resposta à pressão internacional, prometeu divulgar todas as atas eleitorais para comprovar sua vitória. Faz a promessa, mas não diz quando isso vai acontecer. O Brasil, apesar de relações tensas e de afirmar que só reconheceria os resultados após a divulgação dessas atas, manteve a diplomacia ativa com a Venezuela. Vou começar com a Ana, que estava viajando, está descansada e está cheia de informações para a gente, né, Ana? Podia ter trazido informações diretamente da Flórida. Pois é. Sobre o Trump, a Kamala. Deveria estar na Venezuela acompanhando o processo lá, Ana. Melhor acompanhar as eleições americanas. Elas são mais democráticas, pelo menos. Ana, mas eu tenho certeza que você está ligada no que está acontecendo. Protestos continuam, mais de 10 mortes, mais de 750 detidos. Muita gente ferida nesses protestos também. Como eu falei, Maduro está prometendo apresentar essas atas para comprovar que ele realmente foi eleito, mas não diz quando isso vai acontecer. A oposição, por sua vez, diz que tem provas de que Edmundo Gonçalves recebeu quase 70% dos votos. E aí? Lívia, boa tarde às minhas maravilhosas. Eu estava de férias e estava ansiosa para o dia de voltar para a bancada das meninas, porque tem sido o programa mais legal da televisão brasileira. Agora, falando sobre a Venezuela, eu vim aqui na segunda-feira e eu defendi que o governo brasileiro aguardasse com um pouco mais de imparcialidade os episódios que iriam ocorrer nos dias subsequentes à eleição. Por quê? Porque pelo TSE venezuelano, havia um prazo, que se não me engano era até hoje, para que as atas das eleições fossem apresentadas. E isso não aconteceu. O que é mais um indício fortíssimo de que tem algo muito errado. Portanto, eu acho que a partir do momento em que este prazo para apresentação dessas atas é ultrapassado, e assim, o Maduro promete que irá apresentá-las, mas em tese, este TSE deveria ser um órgão independente e não o próprio Maduro dizendo que apresentaria algo que não cabe a ele ter. Né? Em tese, se a gente tem uma eleição democrática, é um outro órgão imparcial que detém essas informações. E aí a gente fica numa situação muito mais difícil, diplomaticamente falando, porque o Brasil precisa exercer o papel de liderança da América Latina que ele tem e colocar de forma firme exigências de que o resultado das urnas seja respeitado. Se a oposição tem provas, precisa aí um tribunal internacional, precisa mediar essa situação para que alcance o governo, e a gente sabe que lá na Venezuela ele só toma posse mesmo em janeiro, então existem aí alguns meses para que essa transição e para que essa eleição seja esclarecida, que precisam sim da adoção de uma postura um pouco mais firme do governo brasileiro e dos outros governos. Agora que o prazo para que essas atas fossem apresentadas encerrou sem a apresentação delas. Autoridades americanas, Daisy, estão dizendo que estão perdendo já a paciência diante desse prazo já terminando para a comprovação dessa suposta eleição de Nicolás Maduro. O Brasil continua nessa posição. Vamos falar pelo Itamaraty, pelo governo brasileiro, não o que diz o presidente Lula, de que é preciso aguardar essas atas para se posicionar ou a favor de Maduro ou a favor da oposição. O governo brasileiro, o Itamaraty, tem agido bem fazendo isso? Olha, Lívia, eu sempre defendi as posições do Itamaraty, né? A gente sempre fala que o Itamaraty ele tem que ter uma posição mais neutra possível, né? E cabe ao presidente falar num tom mais objetivo, mais severo ou mais tranquilo, né? De acordo com o que ele quiser, não tão tranquilo como a gente tem visto agora. Mas, nesse caso,
a situação é diferente, né? É uma ditadura. O próprio Maduro deixou claro durante a campanha eleitoral que haveria um banho de sangue se ele não fosse reeleito, né? Tudo muito entre aspas. Então, eu acredito que a posição do Itamaraty, nesse caso, ela deveria ser um pouco mais firme, né? Mais forte. O que a gente vê na Venezuela não é algo tranquilo, não é algo normal. E aí eu nem vou falar do posicionamento do presidente, né? Que agora coloca o Brasil numa situação até diplomática, né? Já que a gente está falando tanto do Itamaraty, que defende o máximo de neutralidade possível, mas isso tudo acaba colocando o Brasil numa posição complicada, né? Vários países do mundo têm sido muito veementes repudiando essa reeleição do Maduro, e o Brasil fica nesse impasse, né, sem se manifestar direito ou da forma como deveria ser. Então, eu acho que nesse caso, assim, de novo, reitero, eu acho que o Itamaraty é um corpo diplomático fantástico, mas nesse caso tá pecando pelo excesso de neutralidade. Mônica, nós tivemos algumas posições muito claras aqui na América Latina, tivemos posição muito clara também na União Europeia, tivemos até críticas em relação ao que está acontecendo na Venezuela pelos Estados Unidos, o país cobrando a divulgação dessas atas. O Brasil, além desse posicionamento sobre o qual eu falei com a Deise, está aguardando uma conversa com os presidentes da Colômbia e também do México para emitirem uma nota conjunta. Qual é o peso de uma nota conjunta do Brasil junto com esses países, levando-se em consideração que boa parte aqui da América Latina já se posicionou contra o regime de Maduro? Houve até a expulsão, né? Até a expulsão de diplomatas de 7 países latinos, lá da Venezuela. O Brasil acerta em tentar reforçar um posicionamento ainda não definido, juntamente com Colômbia e México? Pois é. Boa tarde, Lívia. Boa tarde, você que nos acompanha. Boa tarde, minhas mulheres parceiras de bancada hoje. Essa questão do posicionamento, na verdade, o Brasil já se posicionou, juntamente até com Colômbia e México, lá na OEA, quando se recusou a votar, pedindo que essa eleição fosse efetivamente declarada ineficaz. E aí é o grande risco de eleições nos países autoritários, né? Esses países onde existem essas autocracias eleitoreiras, que fazem eleições só para legitimar uma ditadura. Eles usam a eleição para legitimar o seu poder, que não, de forma nenhuma, vem do povo. A Coreia do Norte, por exemplo, tem eleições. Lá é até mais cara de pau do que o que foi feito na Argentina, na Venezuela, porque na Coreia do Norte o Kim Jong-un é eleito com 99% dos votos, às vezes 100% dos votos. Então, é uma manipulação da eleição para manter no poder o ditador. Não é a primeira vez que a eleição na Venezuela é fraudada, nós sabemos que a última também houve claros indícios de fraude, e aí o povo está na rua e o Brasil peca severamente na sua posição. Não pelo excesso de neutralidade, concordo, Deise, que está havendo excesso de neutralidade, mas para mim o maior pecado é se o presidente Lula tem essa proximidade, tem essa amizade, quer segurar, por que ele não está se colocando no lugar que o Brasil sempre teve de protagonismo na mediação de conflitos? Por que o presidente Lula não está já falando em conversar com Maduro sobre uma saída pacífica, parar de matar gente e talvez fazer uma transição de poder? Essa deveria ser a postura do governo brasileiro. Como ajudar a Venezuela a sair deste lugar onde ela se colocou hoje, onde o povo está nas ruas, já tem adesão até da polícia, tem gente sendo assassinada, tem gente sendo sequestrada. Se o presidente Lula pudesse ajudar, talvez, a sair desse impasse, ele estaria fazendo um grande serviço para o mundo. E se colocaria como grande líder da América Latina, que ele tanto quer, não? Um grande líder mundial, aí, né? Seria o melhor passo. Mas eu acho, Mônica, Ana, que não tem nem espaço para esse tipo de diálogo, né? É óbvio que seria uma atitude proativa e positiva dele, mas não teria um diálogo do outro lado, né? Mas se houver alguém na América Latina, se tem alguém, algum presidente, algum chefe de governo que pode fazer isso e pode ter esse papel, é justamente o nosso presidente. E ele se furtar a ocupar esse lugar é um crime duplo. Ele está traindo não só a Venezuela e o povo venezuelano, mas a democracia. É lamentável. A sensação que fica é um pouco de que ele tem receio de desagradar o Maduro, porque de alguma forma eles têm ou tinham algum tipo de alinhamento ideológico. Mas o mundo, ele não permite isso.
na atualidade, diante das circunstâncias que a gente está vendo na Venezuela. O mundo exige uma manifestação. E eu defendi que a gente aguardasse pelo menos até o encerramento do prazo para a apresentação dessas atas, que foi hoje. Então, agora, eu acho que não falta mais nada para o Brasil se manifestar de maneira contundente, porque, justamente, ele precisa se colocar nessa posição de liderança, e a Mônica colocou muito bem. Se eles têm esse alinhamento, se o Maduro dá sinais, se não me engano, ele quer falar com o Lula ao telefone, então, que o Lula use essa oportunidade, o presidente Lula, para conseguir extrair algum caminho pacífico de solução. Porque a gente vê na Venezuela um povo que já está acabado, já está economicamente esgotado e agora praticamente numa guerra civil. Nós precisamos, de alguma forma, usar a nossa importância como país para fazer com que essa situação melhore, seja amenizada. É uma situação muito complexa. Vou voltar agora com a Mônica, porque há várias possibilidades. Supomos, mesmo com o fim desse prazo de apresentação dessas atas eleitorais, que elas sejam apresentadas pelo governo de Nicolás Maduro. Ainda que elas chancelem um resultado positivo para ele, é preciso que haja uma auditoria. Já demorou para apresentar essas atas. Houve tempo para qualquer tipo de irregularidade sobre elas, qualquer tipo de mudança. Não estou dizendo que isso aconteceu, mas é preciso que haja uma auditoria. Não basta apresentá-las. É isso que eu quero dizer, né, Mônica? Exatamente. Até porque a fraude nessa eleição começou muito antes, né? Ela começou ao impedir que os candidatos de oposição mais fortes, que tinham mais chances, ele impediu a Maria Corina de concorrer, ele impediu o registro da outra Corina. Então, ele foi, aos poucos, tirando da eleição as outras partes, as oposições que tinham alguma relevância. E, com isso, ele já minou o processo eleitoral. Então, nós estamos agora, assim, no ponto final de um processo que foi inteiro manchado por indícios de fraude, por suspeitas, por coisas até muito evidentes que nem sequer são questionáveis. E aí, agora, então, ele vai, talvez, apresentar essas atas aí, que, assim, muito difícil que isso aconteça, né? Eu estou apostando aqui que não vai aparecer ata nenhuma, mas se elas chegarem, importante, sim, que elas sejam auditadas. E aí, a pergunta é: vendo o que está acontecendo hoje na Venezuela, será que mesmo que se mostre que essas atas são reais, será possível, torna-se sustentável que o governo Maduro permaneça onde está? Eu tenho sérias dúvidas. E eu não sou a única. A gente percebe, mesmo no governo brasileiro, já começam a aparecer vozes dizendo: o governo da Venezuela não é de esquerda, não é bem assim. Então, assim, mesmo os seus aliados de sempre mais tradicionais já estão começando a pular fora dessa canoa que está claramente muito furada. É muito difícil, não é só uma questão jurídica, não é apenas uma questão da validade das eleições, sem diminuir a importância dessa questão. Hoje é uma questão de sustentabilidade e governabilidade, se o povo está nas ruas. E aí é diferente do que aconteceu aqui no Brasil, onde muita gente foi às ruas questionar a validade da urna, etc. O que está acontecendo na Venezuela é, assim, a grande maioria da população está nas ruas inconformada. Não dá mais para Maduro achar que ele pode governar aquele país. Deise, a pergunta é para você. Deixa só eu apresentar, não sei se ela já está pronta para falar. Vamos fazer um teste ao vivo, que assim que é bom. Carla Bene, economista, bem-vinda. Boa tarde, Carla. Obrigada, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Olha, se ninguém falou nada é porque está tudo certo com o seu áudio. Vamos seguir. Eu vou passar para a Deise para você se inteirar do assunto e já eu passo uma pergunta para você. Deise, o que o governo pode fazer, brasileiro, o que o Lula pode fazer na tentativa? Vocês já disseram aqui que é difícil, pelo menos você, não é a opinião da Mônica, é difícil que ele tenha com sucesso esse papel de mediador para encontrar uma solução para a Venezuela, ou pelo menos uma solução mínima para a Venezuela. O que o governo brasileiro pode fazer para tentar controlar, resolver essa situação? Lívia, eu concordo com a Mônica. Acho que o primeiro passo de uma autoridade como o presidente Lula, né, no maior país da América Latina, é justamente tentar mediar esse conflito, conversar com Maduro já ainda por causa dessa proximidade deles, então tentar uma negociação, mas seria um passo do presidente, seria o mais correto
pelo lado do presidente Lula, mas isso não aconteceria pelo que a gente tem visto das reações do Maduro, né? Diante disso, diante das possibilidades, aí vamos falar do que é real e do que não é real, a primeira coisa que o presidente poderia fazer era tornar uma palavra mais objetiva, repudiando o que aconteceu na Venezuela, né? Porque até agora ele tem colocado panos quentes, tem remediado o conflito, né? No ano passado a gente criticou muito isso aqui, eu reitero, criticamos com razão, né, essa vinda do Maduro ao Brasil com ares de chefe de Estado. Então, o atual governo brasileiro sempre passa pano para o que acontece na Venezuela. A gente reitera também, é necessário sim manter uma política, mas a balança comercial, nos últimos anos, a gente andou pesquisando, a Venezuela não tem sido tão importante assim. É claro que tem a questão do petróleo, mas não é que isso se justifique para as falas do presidente. Então, num primeiro momento, com a realidade que a gente tem, com os objetos na mesa, a primeira coisa que ele deveria fazer era condenar o que está acontecendo na Venezuela, mas ele não consegue, né? Sempre passa pano, sempre deixa entender que aconteceu uma eleição democrática, né? A gente tem que lembrar que, acho que foi no ano passado, o presidente Lula falou que democracia é relativa, né? Então, por aí a gente já começa a entender um pouco do que ele pensa, mas o primeiro passo, com dados reais, seria condenar o que está acontecendo na Venezuela. Deise, posso só fazer uma parte? Claro. Ele condenou com muita veemência e com muita rapidez o ataque de Israel, que foi lá eliminar o número 1 do Hamas. Isso ele rapidamente se posicionou e achou errado, né? Ele realmente tem algum problema aí de percepção. E além de percepção, é de autocrítica, porque a gente aqui está falando da América Latina. É exatamente o lugar onde o Brasil tem um papel de liderança, onde o Brasil pode ter um papel de liderança. Quando ele se envolve em conflitos que estão longe de nós, que não são diretamente relacionados a nós, ele acaba perdendo uma oportunidade de ficar em silêncio, enquanto agora, que era o momento que ele tinha que se manifestar, e acho que há um consenso aqui da mesa que hoje, quinta-feira, eleições que ocorreram no domingo, até agora, nada de ata apresentada, é de se manifestar de forma clara e objetiva, pelo menos para pedir esclarecimentos e explicações. Porque é isso, se alguém tem esse poder na América Latina, o Brasil é um dos principais candidatos. Não falar sobre conflitos que nada tem a ver com eles, que estão do outro lado do mundo. Né? Exato. Sim. Antes de passar para a Carla, você fez um comentário anteriormente que eu acho que vale a gente destacar aqui, que é sobre talvez o presidente Lula ficar um pouco receoso de contradizer Nicolás Maduro. E aí é muito fácil você ter uma boa relação com quem pensa igual a você, com pessoas que se relacionam sempre bem, não há nenhum problema entre essas pessoas. Talvez essa boa relação entre os dois seja fruto de anos de apoio mútuo, independentemente da ação que cada um deles tenha feito. E agora, se ele romper com isso, ele pode perder o presidente Lula essa posição de mediador. Mas ainda assim seria uma ocasião em que ele teria de perder essa posição, porque ele garante um espaço de destaque ao lado de Maduro e é criticado por toda a comunidade internacional dentro do país e não só pela oposição. Pois é assim, eu acho que o Lula não se manifestar da maneira esperada acaba sendo um ato de isolamento dele com relação aos demais países, não só da América Latina, mas a gente sabe que a comunidade internacional em peso está se manifestando com relação ao que está acontecendo na Venezuela. Então, com certeza, é um momento em que é impossível ele ficar alheio a críticas se ele continuar em cima do muro como ele está nesse momento. Nas últimas semanas, ali nos dias que antecederam a eleição, ele inclusive até se indispôs um pouco com o Maduro, no momento em que ele fala que se ele não ganhar vai ter banho de sangue. Então já houve uma manifestação de afastamento, de distanciamento, até porque o que nós estamos vendo, embora a gente não possa cravar, porque não somos nós que temos acesso às atas das urnas, é algo muito grave, é um golpe de Estado e isso precisa ser, sim, recriminado. A gente sabe que no Brasil existem tantas discussões acerca da democracia que o presidente Lula não pode perder a oportunidade para, nesse momento, defendê-la, ainda que em solo internacional.
posso só complementar? Com certeza, e tem um ponto importante, né, Ana, que durante a campanha eleitoral de 2022, uma das bandeiras do presidente Lula era justamente que os outros são contra a democracia. E aí, na hora dele se posicionar, dele mostrar que ele é a favor da democracia, ele não consegue, né? Então, isso acaba causando um estranhamento, vai perder capital político, vai perder força no Congresso, isso vai respaldar nas eleições municipais agora, porque vai virar argumento, e para 2026 é um prato cheio, né? Carla, excesso de confiança, falando ainda dessa postura do presidente Lula em relação às eleições na Venezuela, ou uma fidelidade cega à ideologia? Como você classificaria a posição do presidente? Olha, a posição dele, ela é delicada na medida em que a gente tem um vizinho com problema e nós temos um problema no norte do país, né? Se nós tivermos uma outra quantidade de pessoas entrando no Brasil, como nós já tivemos, isso daí é um outro problema. Então, essa é uma questão importante. Agora, os pontos que vocês mencionaram são muito importantes porque o Lula foi eleito numa frente ampla democrática. Então, defender essa questão democrática, ela tem que ser central o tempo todo. Então, esse ponto que pega fortemente, onde a gente não vê essa defesa para além de qualquer outra questão. Então, a gente tem a questão da vizinhança, a gente tem as questões diplomáticas, tem uma diferença entre o PT e o Lula, mas ele como chefe de Estado, essa questão ela é fundamental. Deixa eu tocar mais uma para você, porque você começou agora, tem muita coisa para falar ainda, Carla. Nós tivemos, se não me engano, na segunda ou na terça, mas acredito que na terça, a Costa Rica, que foi uma das nações que se posicionaram contra essas eleições lá na Venezuela com o resultado que nós tivemos até agora, o governo de lá, ele concedeu asilo político para os líderes hoje da oposição venezuelana, Maria Corina Machado e o próprio candidato, Edmundo Gonçalves. Eles se recusaram a aceitar, porque, segundo muitos analistas, se eles saírem do país, apesar dos riscos que eles correm... Desculpa. Saúde, Deise! Apesar dos riscos que eles correm, porque as ameaças contra a oposição são cada vez mais latentes lá no país, se eles saírem, o entendimento é que eles estão concordando com o que Nicolás Maduro está fazendo. Por outro lado, é um ato de coragem continuar no país, até porque o mundo está olhando para a Venezuela. Se acontecer alguma coisa com os dois, o mundo vai se voltar, entre aspas, contra Nicolás Maduro. Mas essa postura de continuar é essencial, de os dois continuarem no país, é essencial, na sua opinião? Eles precisam ficar e tentar garantir que realmente eles estão certos, as provas que eles têm realmente vão conduzir para o resultado que eles estão dizendo que foi o resultado das eleições, com vitória para Edmundo Gonçalves? Sim, eu acho que por mais que você tenha um risco, você tem que lutar de dentro. Então, sair do país, você vai abrir uma problemática toda que, além de você ter dificuldade para voltar, você não consegue também se mover politicamente dentro do país para poder conseguir os resultados ou as atas ou as decisões todas internas. Então, a gente tem que imaginar que, para além dessa questão do risco todo, eles precisam ficar lá dentro. Assim, é realmente um ato de coragem agora, eles vão ter que... Se esse resultado for mesmo o que se espera, porque nós tivemos agora, estamos com grandes rupturas, né? Você tem o Centro Carter, que teve que sair do país para divulgar os dados. Então, repare que aqui você já tem um movimento aqui importante. E o próprio Partido Comunista da Venezuela, que rompeu com o Maduro dizendo que as eleições são problemáticas. Então, eles têm um ato de coragem e eles precisam lutar de dentro, sim. E tem mais uma coisa, eles estando presentes lá, eles continuam exercendo a sua liderança, são duas figuras muito emblemáticas. Eu tenho visto vídeos da Maria Corina falando com policiais, os próprios policiais que estão vindo para repreendê-la, ela fala para eles, sua bota tem buracos, sua casa tem comida. Então, a presença deles ali mantém o povo na rua, mantém a temperatura elevada, né? Tudo lá está em ebulição e eles vão ganhando espaço. É muito importante que eles fiquem lá, sim, concordo totalmente com a Carla. Mas por mais, né, Mônica? Eu digo que é um ato de coragem, que por mais que o mundo esteja de olho na Venezuela, há histórico de que qualquer coisa possa acontecer
contra esses opositores, né? É muita coragem. Você ficaria? Morrer por la lucha. Pelo jeito ficaria. Eu ficaria, claro que ficaria. Quem abraça essa causa precisa permanecer nela, né?